Graça e paz, irmãos. Nesse 20º aniversário da nossa amada igreja, Quinta Igreja Presbiteriana de Guarulhos, eu quero trazer aqui um relato, um pequeno histórico da nossa igreja, atendendo ao pedido do pastor, reverendo Bruno, também pastor aqui conosco. Bom, a nossa igreja, ela nasceu como congregação plantada pela Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos, na casa do presbítero Walter, no bairro do Inocope. E presbítero Walter, que agora está com o Senhor. E simultaneamente, ou pouco depois, mais ou menos nesse mesmo período, no Jardim Presidente Dutra, também foi plantada uma congregação pela Igreja Presbiteriana do Centenário, lá do bairro da Vila Maria Alta. E funcionaram então as duas congregações próximos uma da outra. Até que com o tempo a Betel comprou o terreno aqui e construiu esse templo. E no ano 2000, os irmãos das duas congregações, da congregação da Igreja do Centenário com a nossa congregação, entraram em entendimento para fazer uma junção e organizar a igreja. O Conselho da Betel gostou da ideia e então ficamos de conversar então com o Conselho da Igreja do Centenário. A Comissão Executiva do Presbitério, que era na época ainda Presbitério Leste Paulistano, porque o Presbitério de Guarulhos não existia ainda. Então me designou para ir lá conversar com o Conselho da Igreja do Centenário. Era pastor lá o reverendo Rubens Tomás de Aquino. E após conversar com o conselho e expor o nosso projeto de trabalho, de apoio ao campo, então o conselho concedeu a carta de transferência para o momento da organização como igreja. E eu tive o privilégio de fazer parte da comissão organizadora da Quinta Igreja. Organizamos esta igreja no dia 17 de dezembro do ano 2000. O primeiro pastor desta igreja foi o reverendo Altamiro Vieira de Almeida. Passaram por aqui outros obreiros. Pouco tempo depois de organizada, o então seminarista Ricardo foi ordenado pastor e o presbitério Leste Paulistano colocou o reverendo Ricardo aqui nesta igreja. E Ricardo foi uma bênção para esta igreja. E a igreja seguiu o seu percurso. No ano 2010 e 2011, a igreja sofreu uma tremenda devastação, um grande problema. E a igreja se tornou como uma terra de ninguém. Ficou devastada, parecia um cenário de destruição num pós-guerra. Queridos irmãos, foi tão difícil que, olha só, no final de 2008, a nossa igreja aqui tinha 81 membros comungantes. O problema que essa igreja sofreu em 2010, 2011, no final de 2011, estava com, na prática, 11 membros comungantes. E olha só, para o nosso espanto, em média, no final de 2011, tínhamos aqui, em média, 6 pessoas frequentando o culto. A comissão executiva do presbitério, agora já presbitério de Guarulhos, final de 2011, me designou início de 2012, me designou para vir aqui. E eu vim com o presbítero Luiz Carlos. Quando chegamos, que vimos 6 pessoas no culto e os bancos vazios, aquele clima de tristeza e de lágrimas, o presbítero Luiz Carlos e eu choramos muito. Nós saímos daqui chorando. Levamos o relatório para o presbitério e a comissão executiva encaminhou para o plenário. Teria que fechar, porque não funciona a igreja com esse número de membros. É um número insuficiente. 11 membros, na prática, se fosse atualizar o rol de membro, 11 membros, em média 6 pessoas frequentando, não existe, teria que fechar. E eu pedi ao presbitério, por favor, não feche, não feche. Me põe nesse campo aqui, me põe nesse campo. Dei meu testemunho que desde missionário na Junta de Missões Nacionais e na minha trajetória como pastor, já tinha trabalhado em campos semelhantes que ia fechar. E Deus colocou esses campos em minhas mãos, e Deus deu graça, e todos eles foram bem, todos eles se recuperaram. O presbitério, eu tinha pedido 2 anos, e o presbitério me concedeu. Em 2012, nós começamos aqui como pastor, mas eu não tinha como estar presente aqui constantemente, porque eu era pastor na terceira igreja. Bom, aí me apresentaram o pastor João, reverendo João, pai do pastor Ricardo, reverendo João Iglesia,
um amor de pessoa. O coração desse pastor transborda amor. Ele e a sua esposa, Dona Ione. Em mês de maio do ano 2012, final de maio, o reverendo João começou a trabalhar aqui nesta igreja. Ele é um calabouço de amor, esse pastor. E a igreja estava precisando disso, de amor. Não era de um super pregador, super doutrinador, super conselheiro. Naquele momento precisava de amor. E isto o pastor João tinha e tem de sobra. E foi uma bênção o ministério do pastor João aqui e a igreja começou a reagir. Mas por causa dos problemas de saúde, o pastor João teve que ir embora, não conseguia continuar por causa dos problemas de saúde. E aí, conversando com um colega pastor, ele me falou de um seminarista baiano, estudava no JMC, e o nome dele era Tino. O pastor, o colega, não sabia o sobrenome. E eu disse para o colega, eu já gostei dele pelo apelido, Tino, pelo nome, porque o meu apelido também é Tino. Desde um apelido no meio da família, também na primeira igreja, a minha origem na IPB foi na primeira igreja, e aí então meu apelido era Tino também. Eu disse, já gostei de começar pelo apelido. Entrei em contato com o Tino, conversamos com os presbíteros Jorge e Claudiano, trouxemos o Tino aqui, conversamos e Tino veio trabalhar conosco e foi uma bênção. A igreja sofreu um baque com a saída do pastor João e com a chegada do Tino a igreja começou a se revigorar. Começou a se revigorar. Mas no final de 2015, o presbitério da Bahia requisita Tino de volta e a igreja sofre outro baque. A igreja então começa a desfalecer. Foi uma situação que não esperávamos. Sabíamos que podia acontecer, mas na verdade trouxe um baque muito grande para a igreja. Sofremos um golpe, como se fosse um golpe no nosso coração. Mas o presbitério tinha todo o direito de requisitar Tino de volta. E aí Tino me falou de um jovem que viria para o seminário, Bruno, e disse que ele é casado, tem 2 filhos, e está lá na Bahia. Eu perguntei, ele é baiano? Ele falou, não. Mas ele é pernambucano, mas é casado com baiano. Eu disse, então já está meio caminho andado. Então liguei para Bruno, Bruno veio aqui, nós conversamos, os presbíteros, Claudiano e Jorge, conversamos com Bruno e trouxemos Bruno. Bruno mudou para cá em novembro de 2015. A igreja estava não devastada, mas estava muito triste ainda com a saída de Tino. Bom, o que aconteceu? O que aconteceu é que em novembro de 2015 nós tínhamos na prática 17 membros no hall de membros e uma média, por causa do baque que havia sofrido com a saída do Tino, uma média de 15 pessoas presentes no culto. E Deus foi usando o presbítero, aliás, o então seminarista Bruno. E Bruno foi trabalhando com amor, com ternura, e Deus foi abençoando a igreja. Não só Bruno, os irmãos também. Cada um dos irmãos que fez parte dessa história. Não dá para citar nome aqui, porque graças a Deus nós somos muitos agora. E não quero citar um nome e omitir outros. Mas, queridos irmãos, início, aliás, de 2020, final de 2019, início de 2020, olha só, estamos com 38 membros comungantes, 7 membros não comungantes, e uma média de 40 pessoas frequentando o culto, isso antes da pandemia. Olha a diferença, de 11 membros, quando a igreja sofreu aquele problema devastador em 2010 e 2011, de 11 membros comungantes e 6 frequentes no culto, agora para 38 membros comungantes e média de 40 pessoas frequentando os cultos à noite. Olha que bênção. Tudo isso é mérito de Bruno? Não. Mérito do pastor Justino? Não. Dos presbíteros e dos diáconos? Não. Foi privilégio nosso fazermos parte dessa obra. Privilégio de cada um de vocês também estarmos aqui, de sermos instrumentos nas mãos de Deus, aqui nesta nossa amada Quinta Igreja. Parabéns, Quinta Igreja, pelos seus 20 anos. Deus nos abençoe e vamos em frente. Deus nos abençoe e continuemos assim, lutando, acreditando que a bênção virá. Amém.